Olá, muito boa tarde. Vamos para mais este estudo e hoje falaremos sobre as 7 taças do Apocalipse, do capítulo 15. Então vamos aí. Vejamos então sobre as 7 taças da ira de Deus. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Apocalipse 15, versículo 7. Apocalipse 16. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem todo o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. A única taça da ira de Deus que não é derramada sobre a terra e causando danos à terra, ao mar, aos rios e fontes de água e ao ar, é a quinta taça que é derramada e que em meio a tudo tem como alvo o trono da besta, transformando o seu aparente e enganoso reino de luz e paz em um reino tenebroso. É o juízo sobre a Babilônia e a preparação para a chegada do justo juiz, aquele que é o sol da justiça, que vem trazendo salvação debaixo de suas asas e ao mesmo tempo queimando como restolho os que não temem o seu nome, os quais naquele dia, contra sua vontade, e mordendo os beiços de raiva e ódio, terão que se dobrar diante dele, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o humilhado e humilde carpinteiro de Nazaré, Jesus, o Cristo de Deus. Aleluia e glórias a Deus.
Para compreendermos as 7 pragas de Apocalipse 16, nós precisamos voltar ao passado e estudar o que aconteceu no Egito e o porquê dos juízos divinos. As 10 pragas do Egito, mais ou menos 1500 a.C. No Egito, o caráter de Faraó era semelhante ao caráter de Satanás no céu. Satanás queria derrubar Deus do trono, Isaías 14:13. Faraó, que servia a dezenas de deuses, se recusou pela ordem de Moisés a libertar Israel da escravidão e, de forma petulante, desfez publicamente do Deus verdadeiro, perguntando a Moisés: quem é o Senhor, para que lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Faraó só acreditava em seus deuses. Então Deus mandou 10 pragas para destruir os 10 principais deuses do Egito e mostrar a Faraó de que tais deuses não são nada perto da majestade do Deus vivo. As pragas eram um sinal de que Faraó deveria se arrepender de sua rebelião contra Deus e deixar o povo de Israel ir embora do país, para que se cumprisse a promessa que Deus fez a Abraão. No entanto, praga após praga, os egípcios não se arrependeram até que caíram sobre suas cabeças a pior de todas as pragas, a morte de seus primogênitos. Vejamos abaixo. Primeiro, água tornam-se em sangue. Deuses, Rio Nilo, Ísis e Osíris, que são deuses da fertilidade, que administravam o período da colheita. Segunda praga da rã, deus Hathor, em forma de sapo, que impedia as pragas. Terceiro, piolhos, deus Sede, que zela pela produção e fertilidade da terra. Quarto, moscas, deus Escarabiano, parecido com um besouro, protegia o povo da epidemia das moscas. Quinto, pestes nos animais, deus Apis, em forma de touro, protetor das fortunas. Sexta, úlceras nos homens e animais, deus Tifon, o deus da saúde. Sétima, chuva de pedra, deus Ashor, da atmosfera. Oitavo, gafanhotos, deus Sérpio, protetor das plantações. Nono, trevas por 3 dias, deus Raí, o deus Sol. 10, morte dos primogênitos, deus Faraó, o governador divino e protetor do povo do Egito. Com estas pragas, Jeová destruiu ou desmoralizou completamente todas as divindades do Egito e o orgulho nacional. As 7 pragas de Apocalipse 16, futuro próximo. Nas 10 pragas, Deus mostrou que seu governo, sua lei e sua verdade eram superiores aos deuses do Egito. Agora vamos às 7 pragas. A primeira pergunta seria: por que 7? Porque no Apocalipse a afronta é em relação ao poder criativo e redentor de Deus, que está relacionado ao 7º dia da semana. Ezequiel 20:20 declara que o sábado é a marca de Deus sobre seus adoradores. João, em Apocalipse 13:1-17, declara que haverá um desafio do Estado a esse mandamento de Deus. Aqui se relaciona ao Sunday, dia da adoração ao Deus Sol. Vamos analisá-la uma a uma. Primeira praga. Apocalipse 16, 1-2. E ouvi vindo do santuário uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Primeiro, a primeira praga é semelhante ao deus Tifon do Egito e cairá sobre os adoradores do Anticristo. De acordo com a Bíblia, é a mulher infiel que está sentada sobre a cidade de 7 colinas, que é igual a Roma. Veja Apocalipse 17:8 e 2 Tessalonicenses 2:3-8. Segunda praga, Apocalipse 16:3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. A segunda praga cai sobre o mar. Na Babilônia, tínhamos a deusa Tiamat, deusa dos mares. Hoje nós temos Iemanjá e muitas outras santas dos mares. Deus as ferirá, como fez com o Nilo no Egito. Terceira praga. Apocalipse 16, do 4-7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue, e ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu que és e que eras o santo, porque julgaste estas coisas, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber.
Eles o merecem. E ouviu uma voz do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A terceira praga atinge os rios, que se tornam sangue. As nações beberão sangue, porque se virarão contra os santos do Senhor, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. São acusadas de fazer o mesmo com que os ímpios fizeram com os profetas da antiguidade. Quarta praga, Apocalipse 16, 8 ao 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Quarto, a quarta praga atinge o sol, que passa a queimar os seres humanos. Aqui é atingido os astrólogos e os que adoram ao Deus falso no primeiro dia da semana, Sunday, pisando o quarto mandamento de sua eterna lei, Êxodo 28 ao 11, Lucas 23, 56, e obedecendo mais às igrejas rebeldes do que a Deus. Igualmente, todas as pessoas que não aceitaram a Cristo como Filho de Deus e Senhor de suas vidas serão atingidas. Quinta praga, Apocalipse 16, 10 ao 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam de dor as suas línguas, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. A quinta praga atinge em trevas o trono da besta, Vaticano. O Senhor do sábado mostra que o Deus que ela professava fé não passa de um ídolo, que não exprime seu verdadeiro caráter. Os homens ainda assim não se arrependem de seus roubos, assassinatos, adultério, idolatria e ataque ao quarto mandamento da lei de Deus, etc. No entanto, na quinta praga, se torna claro que Deus julgou a mulher prostituta de Apocalipse 17 e a considerou culpada de crimes contra ele e seu projeto de salvação da humanidade. Sexta praga, Apocalipse 16, 12 ao 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Sexto, a explicação da sexta praga é complexa e envolveria dezenas de páginas a respeito. Como fazer um resumo? Ao se verem perdidas por causa da queda das 5 pragas anteriores, as nações se unirão para fazer guerra contra os santos que não receberam nenhuma praga. Grandes religiões controladas por demônios irão aos reis de toda a terra os convencer da necessidade da guerra. Primeiro, o que sai da boca do dragão, espiritismo, paganismo. Segundo, o que sai da boca da besta, catolicismo medieval. Terceiro, o que sai da boca do falso profeta. O falso profeta é símbolo das igrejas protestantes caídas. Durante esta época, Satanás se disfarçará de Cristo e induzirá o povo a matar os santos. O mundo estará em convulsão social pior do que a que houve na crise de 29 e na Segunda Guerra Mundial. O sexto anjo derrama sua taça sobre o Eufrates e seca o rio. Esta é uma parábola do que já aconteceu uma vez no Antigo Testamento. O Eufrates já foi secado por Ciro, rei dos Medas, quando ele atacou a Babilônia e a conquistou usando técnicas de desvio do rio. Isaías 45:1, 47:1 ao 15. No Apocalipse, Jesus secará o rio Eufrates. Apocalipse 16, 12 ao 16. Águas em profecia simboliza povos, nações, conforme Apocalipse 17, 15.
O Eufrates simboliza os povos que dão apoio às religiões apóstatas. Isso significa que elas perderão o apoio financeiro das nações. A sexta praga é um esforço desesperado para e manter-se no poder. Como não se pode atacar a Deus com as armas, quem devemos atacar? Naturalmente, aqueles que anunciaram as pragas e ainda por cima não a receberam, o povo de Deus. Lembrando que antes de cair a primeira praga, o povo de Deus em todo o mundo anunciará a segunda vinda e os juízos de Deus e será ridicularizado. Depois, com a marca da besta, são proibidos de comprar e vender. Apocalipse 13, 11 ao 17. E isso leva a Deus a enviar as 7 pragas. Por fim, na sexta praga, as nações partem para aplicar o decreto de morte contra os santos. Apocalipse 13, 15. Quem os salvará? Sétima praga. Apocalipse 16, do 17 ao 21. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário, da parte do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões. Houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte, quão grande, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Sétima praga. A arca da aliança com os 10 mandamentos aparece no céu, mostrando a ira da justiça divina. Apocalipse 11, 19. Cai uma chuva de pedras de gelo, com cada pedra pesando cerca de um talento, ou 35 quilos cada. Ocorre um grande terremoto e Jesus retorna como rei, ferindo as nações. Apocalipse 19, do 11 ao 21. E destruindo a terra. Isaías 24, do 1 ao 23. Os santos mortos são ressuscitados e junto com os santos vivos são levados ao céu. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Na sétima praga, Jesus destrói a ofensiva das nações contra os santos, com a chuva de pedras e o grande terremoto. Os santos vivos não receberão as pragas. Você já ouviu falar do Salmo 91? Acredito que sim. É um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. O que esqueceram de te contar é que ele é uma profecia sobre as 7 pragas do Apocalipse. Em termos poéticos, ele declara que os santos que aceitaram o sacrifício de Cristo em suas vidas não receberão as 7 pragas, mas sairão ilesos da destruição que trará a segunda vinda. Vamos então ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o honrarei. Com longevidade de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. No verso 3 é mencionada a primeira praga de Apocalipse 16. No verso 5 é mencionada a quinta praga. Os versos 7 e 8 podem ser aplicados de maneira indireta à grande destruição ocasionada pela sétima praga. O verso 10 é claro que os cristãos não serão atingidos pelas pragas. Deus é fiel a seus santos. Então ficamos por aqui em relação às 7 taças. Até um próximo encontro e uma boa tarde.
e obrigado pela companhia. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem todo o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e ele... Olá, muito boa tarde. Vamos para mais este estudo e hoje falaremos sobre as 7 taças do Apocalipse, do capítulo 15. Então vamos aí. Vejamos então sobre as 7 taças da ira de Deus. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Apocalipse 15, versículo 7. Apocalipse 16. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és. Eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão.